Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletivas. Estamos aqui hoje reunidos, continuando falando aí sobre o quê? Meio ambiente. E vamos falar sobre leis ambientais. Conosco aqui está o grandioso professor Mauro. Professor Anderson, nossa, que layout bonito, estamos sentadinhos aqui, organizadinhos, sim, aí eu até comecei, né? Nossa, tipo, jornal. Sofisticado. Boa noite, tudo bem com vocês? E vamos falar de leis, mas não pense que vai ser uma aula chata, porque geralmente a ideia que você tem quando vai falar de lei é que vai ser algo bem chato, maçante. Assim, não, estamos aqui com o professor Anderson. Com o professor Anderson, nada é chato. Isso, vamos deixar tudo super legal. E profundo, aí, e bacana. E profundo também. Profundo, isso. Olha só, qual que é o objetivo de hoje, então? Refletir sobre os impactos da legislação ambiental através do quê? Da análise da nova legislação do licenciamento ambiental. Vai ser só uma desculpa aqui para a gente refletir um pouquinho sobre leis ambientais e as nossas habilidades. Empatia, cidadania e colaboração. Aqui o panorama geral da eletiva, mas nós já conhecemos, né, futuro sustentável. Então vamos relembrar a aula anterior. Nós falamos sobre deserto, amarelo, seu deserto e seus temores. Vimos que os desertos são regiões de clima com muita aridez, simplificando ao máximo aqui. Falamos sobre o processo de desertificação, causas e consequências, e também conhecemos alguns projetos de luta contra a desertificação, e aí que é possível realizar alguma coisa, não é só ficar chorando, não. A gente consegue criar ações para deter a desertificação. Então, vamos começar aqui conversando. Perguntinha, hein? O que você acha que o termo licenciamento ambiental significa? Um minutinho e já voltamos. Bom dia a todos vocês que estão no chat conversando conosco e com uma pergunta um pouquinho complicada, complexa. Isso. O pessoal ainda está conversando com os alunos, está vendo o que está acontecendo, perguntando para o aluno, e aí, cara, o que é licenciamento ambiental? Mas na verdade é o que acha. Aqui não estou perguntando uma resposta certa, uma errada. Então vamos, olha só. A Pro Marcelo diz, é uma forma de proteção. Aí a Pro Margarete diz, é um meio de controlar e ajudar na preservação, reflorestamento e desmatamento. A Heloísa, a aluna da professora Daisy, diz, eu acho que significa uma permissão ambiental. O Maurício, aluno da professora Giovana, diz, o ambiente preservado, grande Maurício. É isso. É isso aí. Então, ó, vamos tentar entender, então. Nós vamos falar agora do projeto de lei 3.729/2004. Tá, porque a gente vai voltar no licenciamento ambiental. Então, vamos começar essa aula sobre leis, entendendo o que é esse tal licenciamento ambiental. E eu prometo para vocês aqui, ó, meus dedos não estão cruzados, que não será difícil. Então, primeira coisa, vamos dar uma olhada no nome dessa lei. Projeto de Lei 3.729/2004. Beleza. Você está vendo que tem um 2004 lá. Que isso quer dizer? Sim, que essa lei é do ano de 2004. E como funciona esse negócio de lei aqui no Brasil? Vamos dar uma simplificada, pelo menos aqui nesse caso, né? Existe um lugar chamado Câmara dos Deputados. E ali eles discutem as leis. Certo. Principal, beleza.
A lei passou por lá e foi aprovada lá. Isso quer dizer que já foi aprovado, que já está valendo? Já está valendo. Se aprovou pelos deputados, já está valendo a lei. Não, é por isso que chama projeto de lei. Tá. Depois, passando pela Câmara dos Deputados, vai passar para o Senado, onde quem estará lá? Os senadores. E os senadores também vão discutir projeto de lei. Aí depois já está valendo. Não, também não. Oh, Olha meu só Deus, que não, complexo. Nossa. Aprovou no Senado, vai para a sanção presidencial. Aí o presidente vai pegar aquele papel e assinar ou não. Pelo menos nesse caso aqui, estamos simplificando algumas coisinhas, né? Porque é mais complexo que isso, que se houver alteração, volta para o Volta deputado, pra cá, aí volta pra para o Senado. Por isso que as leis são difíceis de serem aprovadas. E até bom que seja isso, né? Porque leis são coisas Sim. muito sérias. Não pode estar mudando a todo momento. Sim, sim. E vamos falar justamente disso. Mas, antes de seguirmos para a lei do licenciamento ambiental, vamos observar uma coisa geral assim do licenciamento ambiental com um videozinho que vai deixar as coisas muito mais fáceis de serem entendidas. Por favor. Bora lá! Como podemos saber se o posto de gasolina onde abastecemos nossos carros não polui a praia que frequentamos? Que as indústrias que fabricam os produtos que consumimos não envenenam nossas cidades? Ou ainda que os hospitais que nos atendem não despejam lixo contaminante na água que bebemos? Todos os tipos de atividade econômica precisam adotar uma série de medidas para prevenir, reduzir ou compensar danos ao meio ambiente para não prejudicar os ecossistemas e a nossa saúde. E isso acontece através do licenciamento ambiental. Este é o nome dado ao processo de autorização a qualquer atividade que use recursos naturais ou que possa causar estrago ao meio ambiente. O licenciamento é a política ambiental que mais impacta diretamente as nossas vidas. E a Câmara dos Deputados se prepara para votar um projeto de lei que vai regular como isso será feito daqui em diante. Isso mesmo. Então, o licenciamento ambiental serve justamente para tudo aquilo que a gente conseguiu conversar aqui. Proteção ao meio ambiente. Simplificando aí ao máximo para resumir tudo em uma frase só. A Júlia Helena diz assim, aluna da professora Elaine, ela diz: o licenciamento ambiental é um importante instrumento de gestão da política nacional do meio ambiente. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, podemos dizer assim, simplificadamente, que o licenciamento ambiental é uma lei utilizada para proteger o meio ambiente em empreendimentos, ou seja, em obras, em projetos realizados no país. Por quê? Caso esse empreendimento seja aprovado, ele deve seguir algumas medidas para que seja sustentável. Isso mesmo, aquela palavrinha lá importante que todos nós conhecemos, sustentabilidade. Ou seja, essas medidas vão prevenir caso de desmatamento, poluição e outros tipos de impactos negativos no meio ambiente. Esse é o principal objetivo do licenciamento ambiental. Mas agora vamos entender o motivo de estarem mexendo nisso, né? Porque se não tem licenciamento ambiental, por que vai mexer? Por que vai mexer? Por que mexer? Isso. Então vamos entender por que vai mexer. Primeiro ponto importante aqui, gente. Olha aí na tela. Ó. Uma lei não pode simplesmente dizer: é proibido usar camiseta azul em feriado que cai na segunda-feira. Por que uma lei não pode dizer isso? Justamente por causa de alguns motivos bem simples. Imagine que tem essa lei, aí você fica assim, tá, qual que é o tom de azul? E se o feriado for adiantado? Ela fica valendo? Mas é a camiseta inteira ou tipo só um pedacinho azul? Aí não pode também. Então, a lei, se a lei coloca um texto assim e ele abre muitas brechas, vai ser necessário aí dar uma olhada nele. Então, as leis vão sendo modificadas conforme a sociedade vai mudando, conforme novas ideias vão surgindo. Beleza. Então, qual é a ideia desse projeto de lei? Então, nós temos pessoas que concordam e que discordam no projeto de lei, como tudo na vida. Por né? isso há o debate lá no Congresso, Senado, né? Então, aquelas pessoas que concordam com o projeto dizem que ele diminui a burocracia e simplifica alguns processos. Professor, eu já ouvi falar essa palavra burocracia. Diminuir a burocracia e alguns processos. Facilita processos. Isso. Isso quer Mas dizer... o que é burocracia? O que é burocracia? Imagina o seguinte, professor Mauro, vamos lá. Para você sentar nessa cadeira aqui, certo. Eu vou precisar que você pegue um papel lá com o engenheiro X.
Aí Certo. depois você vai precisar... Pegou o papel lá com o engenheiro X? Eu trago papel. Não. Trazer aqui ainda não. Ah, tá. Porque você vai precisar da assinatura do médico para dizer que a sua postura está adequada com essa cadeira. Aí depois eu posso vir aqui e sentar. Não, calma. Aí, depois do médico, aí você tem que levar o papel lá no departamento X, porque aí eles vão precisar da assinatura da sua mãe. Então eu pego o papel com o médico. Não, é com o engenheiro. Não, é com o engenheiro. Peraí, então com o engenheiro, passo no médico, vou com a minha mãe e sento aqui. Não. Aí depois você tem que ir para outro lugar, que é o departamento de estudos de cadeiras. Então, nesse departamento... Não, peraí, calma aí, senão você não vai entender. Ó, porque Não, peraí, eu pego o papel com minha mãe, levo pro engenheiro, assino com você, vai no médico e sento. Não, eu nem vou assinar esse papel. Vocês entenderam o que é burocracia? Então, burocracia, simplificando aqui, contando essa historinha bem triste, triste. Perdi a vontade de sentar. Eu vou dar aula em pé. Olha, e isso de perder a vontade de sentar é emblemático, porque quando você burocratiza muito, aquele posto de gasolina da historinha perde a vontade de seguir a lei. Sim. Isso dificulta, é complicado. Sim. Olha, ó. Bacana. Então vamos lá, de olho na obra. Isso é errado. Não estou falando que você, pelo amor, né? Tem que seguir a lei. Por isso que é necessário desburocratizar. Para que as pessoas cumpram a lei. Para ficar mais fácil. Exatamente. Então vamos lá, de olho na obra. Então, algo que a maioria das pessoas concorda, tanto os críticos do projeto, quanto quem está defendendo o projeto, é que era preciso criar uma lei mais ágil para juntar várias regras soltas em uma coisa só. Porque às vezes acontece o seguinte... A lei 5.435 diz que você pode sentar nessa cadeira. Opa, mas, que bom. infelizmente, a lei 3.308 tem uma coisa lá que você só pode sentar se você tiver com calça azul. Então deveria estar em pé. Então, essa é a ideia aqui. Isso. Às vezes tem alguma regrinha solta em outra lei. Entendi. É complicado. Tá certo. Então eu tenho que associar uma lei com outra lei para que tudo fique organizado. Isso. Então, essa é uma das ideias aí do projeto. Vamos dar uma olhada de novo. Olha só. Isso iria facilitar o quê? A vida tanto de quem pretende iniciar uma obra, um projeto no país, quanto de quem vai precisar vistoriar essa obra. Em outras palavras, o que seria? Como assim vistoriar a obra? Né? Saber se está tudo ocorrendo da forma correta e punir se não estiver ocorrendo da forma correta. Vai que eu sentei quando não deveria estar sentado. Perguntinha capciosa aí. Essa é difícil. Opa! O que é mais importante? Proteger a natureza ou aumentar a qualidade de vida das pessoas? Um minutinho. Bastante legal, pessoas aqui dizendo que uma coisa está ligada à outra, proteger a natureza sim, também aumentará a qualidade de vida das pessoas, proteger a natureza, aumentar a qualidade de vida. Está despertando paixões aqui, eu acho legal quando o chat fica cheio de paixões, né? As pessoas concordando, discordando, debatendo. Com é isso mesmo, um é o que está acontecendo no Congresso. É maravilhoso, eu pensei... Eu peguei uma ironiazinha aí na fala. Mas vamos lá então. Deixa eu ver sobre o meio ambiente. Vamos lá então. Olha, a aluna Maria Agda diz: melhor proteger a natureza, porque sem ela não tem qualidade de vida. Essa é a ideia aí. Uma coisa está ligada à outra, não tem como separar as duas vias. Mas tem um Breno que ele diz: resposta da aula é mais importante proteger a natureza, o Breno nos diz. Então, proteger a natureza, nós vamos estar aumentando a qualidade de vida das pessoas. Mas então nós vimos as pessoas que dizem que o projeto, que defendem o projeto. Agora vamos ver o outro lado. Vamos lá.
é o seguinte. Na aula passada, nós vimos lá do documentário Ser Tão Grande e Cerrado, que um latifundiário disse coisas como preservar é o pior negócio do mundo. E ele falou isso abertamente, sem peso na consciência. Então, eu estava conversando com algumas pessoas e uma delas fez uma analogia bastante interessante quando ela comentou sobre esse projeto de lei. É o seguinte, homicídio é o pior crime que uma pessoa pode cometer. Por isso, devemos aumentar a sua pena. Porém, precisamos rever a burocracia. Então, não teremos mais investigações criminais e a pessoa que cometeu esse crime terá que ir até a delegacia para se autodeclarar um assassino. Você entendeu? Ficou meio estranho, né? Como assim se autodeclarar um assassino? Como assim não vai ter mais investigação? Né? Peraí, tem uma coisa, o cara estranha aí, né? Ele cometeu o crime e está esperando que ele vá até a delegacia denunciar-se, segundo a opinião dele. Eu cometi um crime. Eu matei uma pessoa. Espero que o cara faça isso. Seria o correto, né? Isso, seria o correto. Seria o correto. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma coisa bastante alarmante assim, do projeto foi o seguinte. Tivemos 2 eventos importantes. O primeiro foi o seguinte. 9 ex-ministros do meio ambiente, que, simplificando aí, é o cargo mais importante do país com relação ao meio ambiente, escreveram uma carta alertando sobre os danos ao meio ambiente que esse projeto aprovado poderia causar. Então, são 9 ex-ministros. Então, nós temos aí vários tipos de governo com diversas visões diferentes, mas mesmo assim, 9 concordaram que tem uma coisinha errada no projeto. Beleza. Outra coisa que chamou a atenção, que deixou o pessoal preocupado, foi o seguinte. É assim, ó. Eles dizem que não houve uma discussão aberta com a sociedade com base nesse projeto. Tá. Mas, professor, peraí, tem uma coisa estranha. Como que não teve discussão com a sociedade se o projeto é de 2004? Olha o tanto de tempo, como que não teve discussão com a sociedade? É aí que está, olha o problema. Os pontos mais polêmicos do projeto foram votados recentemente em caráter de urgência de madrugada. Isso? Madrugada. Que isso? Vou falar uma coisa para vocês, gente. Quando uma lei é votada de madrugada, fica esperto. Fique esperto que pode ter alguma coisa aí que... Fique esperto. É isso aí. Isso aí. Então, ó, qual que é o ponto mais polêmico do projeto? Vamos dar uma olhada. Ó, é o que dispensa de licença ambiental, lembra? Eu preciso conseguir a licença ambiental aquela burocracia para tal, colocar que acusaram o disso, meu projeto. né? Tá, entendi. Acusaram isso. Beleza. Então ele dispensa, você não vai precisar fazer mais nada com relação a 14 situações. Dentre elas, temos sistema de tratamento de água e esgoto, usina de reciclagem, cultivo de espécies de interesse agrícola, pecuária extensiva e pecuária intensiva de pequeno porte. Por exemplo, vamos pegar o sistema de esgoto, que é algo que, tipo, o tratamento d'água. Tratamento d'água, é uma coisa que nós usamos. O problema é o seguinte, a água, quando está sendo tratada, quer dizer que você está limpando essa água. Por favor. Quer dizer que você está gerando impurezas. Para onde vão essas impurezas? Sabia que em alguns momentos nós tratamos água para poluir água? Quer dizer, a gente às vezes joga os dejetos ou no rio. Então a gente limpa a água de um lugar para sujar o outro. Às vezes acontece isso. Nossa, eles fazem isso, que bacana, né? Bem, que legal, bem interessante. Que inteligente É tipo você cavar um buraco para tapar outro buraco. Então, olha, se eu falar que eu quero desburocratizar isso, na verdade eu estou querendo falar que eu quero não ter trabalho na hora de descartar este dejeto. Isso. A gente está criando alguns probleminhas aí, que é complicado. Vamos dar uma olhada de novo aqui, ó. O que pode acontecer na prática? Na prática. Esse é o problema, né? A questão da prática. Uma pessoa poderia simplesmente pegar sua pecuária de grande porte, por exemplo, um fazendão bem grande, que ele cria bastante gado solto, que ainda continua precisando de licença ambiental. Aí ele pode simplesmente transformar em várias propriedades de pequeno porte que não precisam de licença ambiental. Nossa. E aí? Outro exemplo. Alguns pontos do projeto também são muito vagos. Um trecho da lei, isso aqui eu peguei exatamente da lei.
Manutenção e melhoramento da infraestrutura e instalações pré-existentes. Esse é um exemplo de algo que não vai precisar mais de licença ambiental. Mas vocês conseguiram entender o que quer dizer isso? Ó, manutenção e melhoramento da infraestrutura e instalações pré-existentes. Eu acho que tá meio complicado. Sabe? Lembra aquele negócio que a gente falou da camiseta azul? Sei. Não pode usar camiseta azul na segunda-feira. Perfeito. Aí Beleza, eu entendi. Eu entendi. Não pode. Não pode. Só que eu tô com azul ciano. Será que tem problema? Ou é só azul marinho? Não pode. Ah, não está especificado. Não está especificado. Então eu vou. Se der alguma coisa, eu falo que... Não, a lei está... Então, a lei, às vezes, vai abrindo muitas brechas e as pessoas podem começar a encaixar certas coisas que... E aquele azul, aquele azul que o pessoal olha e fala, isso aí é verde. Então, e aí? É aquele. Esse azul pode, que eu nem sei como é que chama essa cor. Você, professor de arte, deve saber, né? Como a gente pode chamar de... Às vezes chama de verde água. Verde água? Que é um verde. Mas aí tem gente que fala assim, é um azul... Como que é? Eu esqueci o nome do azul. Enfim, é um azul esverdeado. Um azul esverdeado. Pode? E aí? Pode? Não. Então, está especificado. Então, esse é o problema da lei. Às vezes ela deixa muita brecha e, gente, quando a lei deixa a brecha, as pessoas aproveitam a brecha. Vamos lá, outros pontos que geraram polêmicas no projeto de lei tem a ver com a dispensa de licença ambiental para obras de serviço público de distribuição de energia elétrica até o nível de tensão de 69 kW. O que é complexo, afinal, precisamos levar em consideração realmente a qualidade de vida das pessoas. E energia elétrica é algo importante para que possamos falar nessa qualidade de vida realmente, né? Mas e o custo ambiental? Será que o custo ambiental também não pode prejudicar a qualidade de vida dessas pessoas ou de outras pessoas? Outro exemplo, temos a questão de que terras indígenas e quilombolas que não foram demarcadas, ou seja, que não foram autorizadas por lei, não foram legalizadas lá certinho, não vão precisar de análise de impacto. O que é isso? Eu vou construir um projeto, eu tenho que ver se vai causar danos aí o pessoal, os quilombolas, os indígenas. Mas sua terra não é demarcada não, vocês que se viram, não precisam fazer isso. O problema é que o próprio poder público que demarca as terras, se eles ficarem enrolando para demarcar essa terra, e aí? Porque não é uma coisa assim, você não tem a licença para estar aqui, mas eu não tenho a licença porque vocês não me deram a licença, e agora? Vocês ficaram enrolando para me dar licença. Fica sem licenciamento. Fica sem licenciamento. Então, fica nessa aí, né? Probleminhas. Beleza. Quais atitudes, então, deveríamos tomar com relação a esse projeto de lei? Vamos dar um tempinho bem curto aí, 30 segundos, que eu acredito na velocidade de vocês, professores e alunos. Aqui, analisar o impacto do meio ambiente, o professor Rodrigo diz isto, o aluno Wendel diz respeitá-las, né? A professora Maria analisar, e o pessoal falando do azul piscina, que nós esquecemos, é isso aí, bacana. Isso aí. Então, uma coisa que eu estava conversando com o professor Antônio de Geografia, e ele disse que o Brasil tem uma das leis ambientais mais importantes, assim, uma das melhores leis ambientais do mundo. Mas o problema é que às vezes ela não é cumprida. Vamos, por exemplo, vamos finalizar lembrando que o problema é menos a lei em si do que o uso que podem fazer dessa lei. Nossa última aula, né, falamos como o poder público às vezes fecha os olhos para questões, agressões ao meio ambiente, feitas aí por grandes empresas, como mineradoras, aqueles latifundiários que não respeitam o meio ambiente e outras coisas. Exemplo aí, temos ao lado aí uma imagem da cidade de Mariana, que foi destruída em 2015. Triste. Os culpados ainda não foram punidos devidamente. Tem enormes atrasos para a reparação dos danos causados e adiamento e revisão das multas que deveriam ser pagas. Esse é o problema. Então, vamos finalizar aqui, a principal coisa que nós teríamos que ver hoje, né?
Demos uma olhada aí no projeto de lei 3.729 de 2004, que ainda está em fase de aprovação, como uma desculpa para o quê? Conversar sobre a ideia de que a gente tem que ficar de olho nos problemas ambientais? Temos, mas também é importante a gente ficar de olho nas leis ambientais do nosso país, porque às vezes a coisa é moralmente errada, mas está legalizada e aí as pessoas vão fazendo. Está na lei, mas é errado. Está na lei, mas é errado. E vamos lá, eu queria abrir esse espaço aqui para a gente pensar na nossa culminância, deixando aí o nosso contato na tela aí para vocês. Por quê? Que ideias a gente pode fazer? Vamos lá, o que a gente pode fazer para colocar a nossa culminância em prática aqui na nossa eletiva? Fazer uma reportagem, fazer uma maquete, várias e várias ideias. Pessoal, não esqueçam aí de avaliar a nossa aula. Professor Mauro, foi um prazer, honra, aprendi muito bastante. obrigado por estar aqui com você. Aprendi muito. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Também foi uma honra estar com vocês. Até a próxima.